Bem, eu resolvi fazer um rápido vídeo comentando aqui justamente a questão do texto que João mandou lá no grupo, não João Apóstolo, mas João Tertuliano, né, mandou ali no grupo, que é o texto do Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. E por que eu resolvi fazer esse vídeo curto? Porque eu escrevi o texto, né, que traz uma exposição, mas eu achei que esse texto poderia trazer uma confusão, né, esse texto de João, do Evangelho de João, né? Poderia trazer uma confusão para a exposição que eu fiz. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui rápido, comentando e trazendo direto do grego, tá? Talvez ele seja um dos poucos textos que a versão ARA não traduziu ali da maneira mais correta, né? Ou da maneira mais bonitinha, vamos colocar assim. Isso porque não foi uma tradução não enviesada, foi uma tradução com bastante viés, foi uma tradução feita conscientemente, assumindo uma posição, tá bom? E eu vou explicar isso já já. Se você for observar pelo documento que eu fiz, né, eu até coloquei aqui o texto do Evangelho de João, que o João Tertuliano jogou no grupo, né, que diz exatamente isso, né? Então, tá aqui também um texto, ó. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, né, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Você percebe esses dois conectivos, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Aqui tem duas observações que a gente tem que fazer, tá? Sobre essas traduções, tá bom? Primeiro, é porque aparece a palavra mulher aqui, tá? Mulher de Clopas, né? E isso vai ser importante depois, tá? E depois, né? Nas outras traduções também, ó, se você pegar a A21, aparece mulher de Clopas. Se você pegar a ARC, aparece mulher de Clopas. Se você pegar a NAA, aparece mulher de Clopas. Na NBVP, aparece esposa de Clopas. Na NVI, mulher de Clopas. Na NVT, esposa de Clopas. E por aí vai indo, né? Tem várias versões aqui, todas elas aparecem esposa ou mulher de Clopas, tá bom? E outra coisa, agora que a gente tem que observar sobre esse versículo especificamente, está justamente aqui, ó. Percebe que se eu ler a versão ARA, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Percebe esse ézinho que tem aqui. Agora eu vou ler a versão ARC, né? E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, né? Então, junto de Jesus estava sua mãe, aqui está certa, tá conformidade, e a irmã de sua mãe. E olha só, não tem o E, tá? Já vem direto aqui para Maria, mulher de Clopas, tá bom? Então não tem o E, esse conectivo some na versão ARC. Se a gente for pegar aqui a NVI, por exemplo, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, novamente, não aparece o E, já aparece direto Maria, mulher de Clopas. O que isso aqui influencia? No português, quando você tem um texto entre vírgulas, significa que ele tem um sentido explicativo, né? Então, pela versão ARA, você percebe que a tradução ARA ela traz uma visão mais tradicional e mais imparcial, ou melhor, mais parcial, na verdade, né, do texto, tá? Porque ele assume que são 4 mulheres diferentes. Ele assume que tá a tia de Jesus aqui, né, irmã de Maria, mãe de Jesus, né? Então tá Maria de Nazaré, né, mãe de Jesus, tá a irmã da mãe de Jesus, ou seja, a tia de Jesus, 2 mulheres, e também está nele, coloca um E aqui, um conectivo, então acompanhando essas 2 mulheres está Maria, a mulher de Clopas, então a terceira mulher, e também Maria Madalena, né? Então percebe que esse E faz muita diferença aqui, então nós temos pela ARA 4 mulheres, certo? Pela ARC, né? Se você aplicar a regra do português, a irmã de sua mãe seria Maria, mulher de Clopas. Então você não teria 4 mulheres, mas apenas 3 mulheres, ou seja, Maria Nazaré, mãe de Jesus. Você teria
a tia de Jesus, que é a Maria, mulher de Clopas, né? E você teria Maria Madalena, tá? Então apenas 3 mulheres. Nas outras versões também são apenas destacadas 3 mulheres. Por que que acontece essa confusão, né? Vamos ler no original. Aqui, ó, se eu trouxe aqui no original, né? Se você for observar, né? Ele aparece, né? Então, estavam ali, né? Presentes, né? Diante da cruz, estavam diante da cruz presentes, ou melhor, estavam diante de Jesus presentes, a mãe dele, né? Ou então a sua mãe, estavam presentes diante da cruz de Jesus, Maria, mãe de Jesus, e a irmã de Maria, né, mãe de Jesus. Então aqui você tem, sim, mãe de Jesus, né, e a sua irmã, né, Adelfe, né, ou seja, a tia de Jesus também está aqui, certo? A tia de Jesus também está aqui. E você tem a Maria, tá? Que é de Clopas, tá? E aqui é muito importante observar, ó, que você tem literalmente Maria e Clota, né? Ou seja, literalmente Maria de Clopas, né? E não Maria, mulher de Clopas, ou seja, a Maria que é de Clopas. E isso é um problema porque, apesar da gente assumir que seria uma mulher na tradução, né, na realidade, o texto não diz que é mulher de Clopas, ele diz que é literalmente, né, Maria de Clopas. E Clopas poderia ser alguma cidade, alguma região, vamos colocar assim. Poderia ser também o nome do pai dessa Maria. Poderia ser também o nome de outra pessoa, tipo alguém conhecido, certo? Que quando se conheceu essa Maria, essa pessoa foi associada. Então não dá para saber se Clopas é de fato marido dessa Maria, tá? Como aparece nos textos em português. Tá bom? Isso aqui não dá para saber, né? Mas se assumiu pela referência de pertencimento, de pessoalidade. Ali se assumiu que seria mulher dele, tá? E aí, também está ali Maria Madalena. Então pode perceber que Maria Madalena é o personagem mais fácil aqui de discernir, né, nesse texto. Então, em outras palavras, no grego, essa Maria de Clopas, ela pode ser interpretada como uma pessoa diferente da tia de Jesus, ou seja, seriam quatro mulheres mesmo, mas também pode ser interpretada como a mesma pessoa, ou seja, Maria de Jesus, a Maria tia de Jesus também é de Clopas, certo? Ou seja, é a tia de Jesus, mas a tia de Jesus da parte de Clopas, e não da parte de José, talvez não da parte de fulano de tal, certo? Então, algum tipo de parentesco na família de Jesus que seria perceptível ali. E aí o que a gente tem que observar são os outros relatos, e aí é que está a grande questão. Se você perceber, eu vou ampliar agora somente o documento aqui central. Todos os outros textos, se vocês derem uma lida aqui, vocês vão perceber que não existe 4 Marias, tá? Só aparecem 3 Marias. Por exemplo, se você pegar aqui, por exemplo, em Marcos, né? Marcos 15, 47, tá? Ora, Maria Madalena, Maria, mãe de José. Observaram, então você vê 2 Marias aqui, né? Logo depois a gente vai perceber como o texto faz referência. Aqui, ó, Marcos 15, antes desse texto, né? 47, ó, no 40, você vê aqui a referência. Mesmo capítulo, alguns versículos atrás. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Então, você tem 2 Marias e essa mulher chamada Salomé. Tá? 3 pessoas. Mas existem outras mulheres que estavam observando, mas elas não são listadas. Então, você tem 3 pessoas listadas aqui, né? Sendo que uma dessas Marias é mãe de Tiago, o menor, tá? E isso aqui é importante. Se a gente for para Mateus, né? Ou melhor, Lucas, você vai ver Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, certo? Aqui novamente aparece, ó, Maria, mãe de Tiago, né? Que também estavam ali e confirmaram essas coisas aos apóstolos, certo? Elas viram isso. Então, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. E aqui percebe que o texto ele traz essa separação, né? E a mulher de Zebedeu.
Então você tem uma primeira mulher, Maria, mãe de Tiago e de José, e Maria Madalena. Em todos os casos, Maria Madalena é mais fácil de se confirmar como sendo a mesma pessoa. Mas Maria, mãe de Tiago e de José, não é a mesma mulher que a mulher de Zebedeu, certo? E aí, se a gente for observar a tradição, você vai perceber que Tiago, o Tiago que não é apóstolo, o irmão de Jesus, ele é chamado de Tiago menor. E Tiago, que é apóstolo, é chamado de Tiago maior. Em outras palavras, esse Tiago aqui, que aparece como Tiago o menor no texto de Marcos, se refere ao irmão de Jesus. Então, essa Maria, mãe de Tiago e de José. E aí, olha só que coisa interessante. Se a gente for no mesmo livro de Marcos, capítulo 6, você vai ter o texto que diz sobre a família de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão, né? Delfoi, né? Irmãos ali de Tiago, José, Judas e Simão. Então você percebe que Tiago e José estão aqui como irmãos de Jesus, certo? Filhos de Maria também. Assim como aparece, por exemplo, no texto de Mateus, né? Maria, mãe de Tiago e de José. E tem a mulher de Zebedeu. E por que essa mulher de Zebedeu é especial aqui no texto de Mateus, para a gente entender a passagem? Porque se a gente for perceber, olha só o que Tiago diz, né? O que depois Mateus diz no alguns capítulos anteriores ali, no capítulo 20, né? Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu um favor. Então ele cita essa mulher de Zebedeu, né? Vamos ver quem que era a mulher de Zebedeu, tá? Então olha só, Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Então, Zebedeu é marido de Salomé, né? Vamos colocar aqui, perceber essa parte. Cadê? Tinha um textozinho aqui que era legal para observar, só que eu não sei se eu coloquei aqui, talvez eu não tenha colocado aqui. Mas é importante perceber que você tem um Tiago e um João que são filhos de Zebedeu, tá? Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, mas não Tiago e José, tá? Tiago e João são filhos de Zebedeu, mas não Tiago e José, tá? E aí é muito importante observar isso daqui. E Jesus tem dois irmãos chamados Tiago e José. Por fim, se a gente for analisar aqui, né, eu não sei se eu já li esse texto, talvez já tenha lido, Marcos capítulo 1, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados. Então, como você pode perceber aqui, Tiago e João eram filhos de Zebedeu, né, e provavelmente então a mãe de Tiago e de João se chamava Salomé, certo? Salomé. E aí é onde você consegue montar o cenário. Por que João não destaca a própria mãe dele, mas coloca Maria, né? Por que ele não destacaria a própria mãe dele, mas coloca Maria, né? Aqui, cadê? No texto de João, ó, como a gente pode perceber, você tem a Jesus, a irmã de Maria, né? Você tem Maria de Clopas e Maria Madalena. A gente vê que Maria Madalena e a mãe de Jesus aparecem tranquilamente nos textos, né? A mesma Maria aqui, que é mãe de Tiago e de José, tá? Mas Salomé, que seria a Maria de Clopas aqui, ou a tia de Jesus, se forem 4 mulheres, essa Salomé poderia ser a tia de Jesus e Maria de Clopas ser uma pessoa que não tem nada a ver, certo? Poderia ser isso, certo? Mas é mais provável que o texto seja em tom explicativo mesmo, ou seja, que teriam 3 mulheres, sendo uma Maria, mãe de Jesus, outra Maria de Clopas, porque não fala que é mulher no texto, né? Só fala que é Maria de Clopas, e Maria Madalena. Então, se a gente assumisse isso, Maria de Clopas também teria o nome de Salomé, certo? Então poderia ser Maria Salomé o nome dela, né? O que é muito possível.
tá? Até porque Clopas não fica claro quem seria. E aí não seria o marido dela, porque o marido dela é Zebedeu, ou algo do tipo. Ou poderia ser que Clopas é alguma forma de nome grego de Zebedeu, certo? Uma forma de chamar Zebedeu por um nome grego, né? Ou aramaico, alguma coisa do tipo, né? Alguma referência, talvez um apelido também que era dado a ele, certo? Mas existe também uma informação bem interessante aqui para se observar, que é quando você analisa o Evangelho de João, né? Você vai perceber que João não se identifica no Evangelho, ele sempre se refere como sendo o discípulo amado, né? Ou seja, é uma forma dele não dizer que é João que está falando ali, mas tipo, que o evangelho é dele, ele está contando o testemunho dele, mas ele não se identifica em momento algum como sendo João, né, o evangelista. Tá? E o porquê que isso é importante, né? Se a gente for pegar, por exemplo, aqui o final, né, de João, você vai perceber essa parte de João 21 aqui, ó, se a gente consegue perceber, né, no final, ó, então Pedro voltando se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, né? Ele não fala o nome desse discípulo, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Né? Então, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este discípulo aqui? Né? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ou seja, se eu quero que ele viva até que eu venha, né, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria, né? Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, Jesus está falando aqui assim, olha, os discípulos sabiam que eles morreriam, né? E aí ele fala, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então é o que ele fala, né? Esse discípulo amado é o próprio João que dá testemunho. E esse discípulo, de fato, ele não morreria por condenação, né? Ele morreu numa prisão, né? Ele morreu numa prisão. Então foi algo que Jesus deixou bem claro, né? Como ele mesmo explica aqui, ele não disse que eu não morreria, ele disse que ele permaneceria vivo, né? Por assim dizer, até que ele viesse. Então, e ele coloca como uma condição, né? Então ele traz uma explicação aqui de algo que Jesus falou que não teria ficado claro, né, entre os apóstolos, entre os discípulos ali, tá? No final do texto. O que isso é tão interessante de observar? Porque da mesma maneira como João oculta constantemente que ele é João até o final do livro, porque ele revelaria que a mãe dele estava ali presente. Então faz muito sentido ele dar um outro termo, um outro nome para a mãe dele, no sentido de trazer uma forma diferente de se referenciar à mãe dele, para que ela fosse vista como alguém distante dele. Assim, não ficaria um testemunho tão familiar, certo? De alguém assim tão próximo de Jesus. Em outras palavras, tem uma grande chance, né, de João ser primo de Jesus, tá? Assim como Tiago ser primo de Jesus, o apóstolo Tiago, né? E ele nunca deixou isso claro, talvez por uma questão de humildade ou de relato, né? Pelo fato dele querer trazer uma mensagem, um testemunho mais fiel, mais fidedigno. Então acaba sendo até uma coisa interessante, tá? E se formos observar, né, depois um nome muito parecido aparece em Lucas 24, quando Jesus já ressuscita, que é o nome de Cleopas, que era um dos discípulos de Jesus, mas que não era apóstolo, né? Cleopas é um nome muito parecido com Clopas, né? O que faz com que algumas pessoas façam assimilação. Eu não acho que seja a mesma pessoa, né? Mas
poderia ser, tá? Como então uma referência, né, ali, e talvez por isso esse nome tenha sido citado, por ele ser alguém conhecido, né, entre as pessoas da época ali que estavam no início do cristianismo, né? Por isso o nome dele teria sido citado lá em Lucas 27, nos versos de 13 a 35, né, quando Jesus passa ali pelo caminho ao vilarejo de Emaús. Tá, mas é basicamente importante perceber isso, né? Provavelmente essa Maria de Clopas aqui, ela é tia, né, de Jesus e mãe de Tiago e João, tá? E não Tiago e José. Isso é muito importante também perceber, porque em todos os outros textos aparece como mulher de Zebedeu ou Salomé, né? Que seria o nome dela propriamente dito, tá bom? Então, e Salomé, a mulher de Zebedeu, os filhos de Zebedeu, eram justamente Tiago e João, e não Tiago e José, tá? Isso é muito importante de se observar, tá bom? Então, é basicamente isso, e a gente vai ficando por aqui.